Acabei de ver o filme do FNAF e eu vim aqui dar o meu veredito. Mas antes, eu gostaria de dar uma pequena contextualização, porque eu acho justo quando se trata de adaptações que eu sei minimamente o que está acontecendo por trás. Five Nights at Freddy's é uma franquia de jogos de terror de mascote, onde você é um guarda noturno e precisa sobreviver 5 noites na pizzaria quase abandonada do Fred Fazbear. O jogo foi lançado em 8 de agosto de 2014 e já foi um grande sucesso, pois foi jogado por grandes nomes da época como PewDiePie e Markiplier, esse último sendo bem ativo na comunidade. Até hoje a gente tem canais que contam a história sendo tecida nos jogos, e como tem muitos e muitos materiais, afinal tem livro, jogo, manual de sobrevivência, agora tem filme, tem horrores de conteúdo, existem várias versões e teorias acerca do cerne das histórias, e pra citar o pessoal daqui do Brasil, os que eu mais acompanho são o Linkzinho e o Core. Esse último já tendo até feito documentário pra explicar a linha do tempo, que é confusa pra caramba. Este homem é um guerreiro. Quando um jogo faz sucesso assim, alguma produtora já garante os direitos para um eventual filme ou série. Porque se algo tem o menor potencial de se tornar uma franquia de sucesso, um desses grandes nomes como Sony, Warner, Disney, Paramount, Netflix, entre tantas outras, querem garantir sua fatia de bolo o quanto antes possível, além de se gabar pegando um projeto que ninguém acreditaria. Essa é a magia do cinema de adaptações. Querem um exemplo? Em 2007, a Fox comprou os direitos de The Sims para um longa em live action, que seguiriam a vibe meio show de Truman com Black Mirror. Se você jogou The Sims 2, que era o The Sims que estava tendo na época, sabe que é uma linha de raciocínio até que bem interessante, porque tem os momentos quando o jogo tá pausado que o Sim, ele simplesmente olha pra câmera como se soubesse que tá sendo vigiado. É um negócio bem bizarro e que tá nos meus pesadelos até hoje. Mas enfim, eles demoraram tanto pra fazer esse filme que quando a Disney comprou a Fox, jogou o plano desse filme existir pela janela. Mas é aquilo, The Sims na época tava numa crescente, alguém tinha que pegar esse projeto. E a mesma coisa aconteceu com o FNAF. Em 2015, a produtora do Pernalonga adquiriu os direitos de fazer um filme sobre FNAF. Mas em 2017, colocou na geladeira. Parecia que ia ser só mais um caso parecido com The Sims, onde os direitos foram adquiridos, mas nunca de fato utilizados para um filme. Porém, nesse mesmo ano, o Jason Blum, da Blumhouse, divulgou que estaria tomando as rédeas do filme e ele finalmente estaria em andamento. Tava tudo perfeito. E o que mais deixava perfeito era que o Scott Calton estava acompanhando tudo de perto para que tudo fizesse sentido e não virasse apenas mais um filme de jogo que deu errado. Corta para 2023 e talvez a gente não tenha um resultado tão bom assim. Dito isso, em outubro de 2023, o filme de FNAF finalmente fez sua estreia, sendo dirigido por Emma Tammy, roteirizado por ela, Scott Calton e Seth Cuddeback. O filme também conta com Josh Hudson no papel principal e Matthew Lillard, o nosso amado Salsicha, no papel do vilão, o Homem de Roxo, que no filme não usa roxo. Agora que eu já falei essas partes mais técnicas e interessantes sobre o jogo, a história de como o filme estava em andamento e tal, a gente vai pro filme mesmo em si. Pra mim, foi um filme muito legal de assistir. Eu sabia de tudo, entendia as referências, participações especiais, músicas, tudo. Foi assim, um show de fanservice e coisas que eu, enquanto uma pessoa que curte muitas produções do fandom, fiquei bem satisfeita. Mas se for pra ser completamente sincera, não é um filme que se sustente se você não tem o background dos jogos, que eu acho que é um dos maiores problemas sendo relatados por qualquer um que tá indo assistir. As atuações estão muito legais, as crianças, assim, elas estão boas, é até impressionante isso. Mas, assim, a gente se perde muito por causa de momentos desnecessários que não faziam sentido nenhum e se você tirasse do filme, só não ia fazer diferença. Como o arco da tia e da babá. Não fazia diferença se você colocasse ou tirasse. Ele só serve para aumentar a contagem dos corpos e falar, meu Deus, como eles são perigosos. Esses ursinhos, eles têm cara de inocentes, mas eles não são inocentes. Ele pega 3 linhas narrativas, a da tia malvada, do irmão desaparecido e das 5 crianças, e junta no roteiro sem se importar de dar a liga que deixaria menos na cara que uma dessas linhas foi só pra aumentar a contagem de corpos. Eles tinham na mão um filme de terror muito bom, que seria meu clichê. Seria, mas seria satisfatório, dava pra seguir bem. Que é a linha
narrativa das 5 crianças. Além de que, se eles tivessem seguido essa linha narrativa, daria um fundamento muito bom para o segundo filme, que muito provavelmente vai contar a história da Puppet e também do Golden Freddy. Ai, mas tem a abertura mostrando que as crianças foram levadas uma por uma aí, pá. Isso não é o suficiente para introduzir uma série de jogos ao universo cinematográfico. E o pior é saber que eles sabem fazer um bom storytelling sem jogar as coisas na cara da gente. Só pegar o arco da Abby. Ela nunca teve uma relação de afeto com ninguém da família. Ela praticamente nasceu para tentar substituir a falta que o Garrett fez naquele núcleo familiar. E por causa disso, ela se agarra a qualquer possibilidade de carinho que ela possa receber. Não importa do que seja, não importa de quem seja. Ela cria amigos imaginários por se sentir muito sozinha e se refugia no mundo dos sonhos dos desenhos dela. O mundo que para ela seria perfeito. Nada desse arco foi necessário dizer. A gente interpreta a partir das criações dela, do cenário, das ações. Gostei muito desse arco dela. Ela não é uma criança irritante, ela é uma criança que age como criança, gente. Criança precisa de afeto, criança precisa de carinho, criança precisa de amor. Ela o tempo todo tá rodeada de pessoas que às vezes não se importam com ela. O Mike diz que se importa. Isso não é o suficiente se ele não demonstra pra ela. A linha narrativa do protagonista me lembrou muito a música do The Living Tombstone, a It's Been So Long, onde a gente tem um parente extremamente próximo a uma das crianças que foram vítimas do vilão e agora cai na espiral de loucura procurando explicações e formas de voltar no passado. Mas aqui no filme a gente tem um agravante que, fazendo isso, a gente está desistindo da Abby, porque você não tem como voltar no passado. Você tem que focar no presente. Inclusive, tem uma parte na música que diz isso. É engraçado até, depois que eu fiquei escutando. Eu fiquei escutando depois de assistir o filme, assim, aleatório. Mas é muito engraçado quando a gente percebe essa pequena referência. Agora vamos para a linha narrativa das crianças, que eu acho que é a mais mal aproveitada do filme todo. Tudo acontece nesse filme, pois nos anos 80, 90, houve um evento chamado O Acidente das Crianças Desaparecidas. 5 crianças que estavam dentro do Fred comemorando o aniversário de alguém, simplesmente desapareceram. Reviraram o local inteiro, mas nunca acharam nada. E essa parece uma boa linha para seguir junto com a história do protagonista. Mas, infelizmente, ela apenas é jogada lá e quem entende é quem jogou ou leu algo sobre. Ficamos dando voltas e voltas em como os bichos são crianças e agem como crianças. E a gente acaba esquecendo de explicar quem é a quinta criança. Todas são muito bem sinalizadas visualmente, com elementos e cores que remetam seus respectivos animatrônicos. Mas quando chega no menino loiro, quem não sabe de nada fica tipo, ué, são 4 porque tem 5. Para te ajudar, meu jovem padawan, esse menino é o Golden Freddy, ele é basicamente um animatrônico fantasma. Por isso a gente só tem ali uma cena, ele some do nada. Pode ser até uma alucinação da Abby, mas assim, agora que eu tô falando, eu não sei se faz muito sentido, porque o cara do táxi também sente o peso afundando. Eu realmente não sei se faz sentido ser uma alucinação da Abby, mas tudo bem, a gente segue com o roteiro. E assim, eu só sei desses fatos porque eu joguei, porque eu vi o documentário do Cole, porque eu vi vídeos e vídeos de teoria ao longo de todos esses anos, porque o filme não deixa isso subentendido e pode ser até meio confuso na primeira assistida. Então assim, não é aquele confuso de meu Deus, como eu não percebi isso, é aquele confuso de meu Deus, por que isso tá aqui? No geral, acho que esse primeiro filme, porque com certeza vai ter mais, teve um marketing equivocado e gerou essa onda de críticas feitas ao filme de pessoas que não estavam inseridas dentro do universo de FNAF. E acho que, se eles queriam fazer um filme que agradasse a todas as tribos que iriam ao cinema, eu acredito que pegar Sister Location era um ótimo ponto de partida por ter a história mais redondinha, né? E realmente tem uma pegada meio creepy. Ele tem essa mecânica e roteiro mais de cinema, né? E a partir daí criar sequels e prequels, que seriam muito mais bem explicados do que esse que simplesmente teve muitos conceitos bons, jogados e sem muita explicação, fazendo com que pessoas que talvez se interessassem pelo universo da franquia se espantassem com toda certeza não vão voltar. Não vão voltar mais. Mas assim, por mais que eu tenha falado mais coisas ruins do que boas, esse filme é um bom filme. Tirando o roteiro, ele é bem executado, os animatrônicos ficaram um charme, e assim, a gente não poderia esperar menos da empresa que simplesmente fez os modelos dos Muppets.
Assistam de mente aberta. Principalmente se você for fã da franquia, tem coisas que genuinamente me surpreenderam positivamente. Me fez voltar à época que eu tinha 13 anos e assistia escondido os vídeos do Alan, porque era terror e na minha cabeça uma criança assistir aquilo era muito errado. Foi uma sensação muito boa assistir e eu não tirei o sorriso no rosto nem por um minuto por causa de toda essa sensação e carga nostálgica que imediatamente tomaram conta de mim. Eu daria um 7 de 10 fácil, por causa de tudo isso que eu falei nesses últimos momentos de vídeo. Apesar dos pesares, eu sou a garota que adora de todo o coração Premonição 3. Mas é isso, assistam, se divirtam, se inscrevam no canal, deixem seu curtir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!